Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Roberto Prado. Eu queria agradecer ao terceiro Congresso Brasileiro de Cabeça e Pescoço, organizado pelo Núcleo de Anatomia Humana da Universidade Federal Fluminense. Primeiro, gostaria de agradecer imensamente o convite, fazer parte desse seleto grupo que está no Dia dos Mestres, né, tentando trazer mais conhecimento, tentando divulgar mais cada um a sua atividade, cada um a sua especialidade. Me coloco à disposição nos lugares onde eu trabalho. Eu sou professor titular de cirurgia bucomaxilofacial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e grande parte dos casos que serão mostrados nessa apresentação foram tratados no Hospital Escola, que é o Hospital Pedro Ernesto. Outros casos foram tratados também na Associação Brasileira de Odontologia, na seção do Rio de Janeiro, onde eu chefio o departamento de cirurgia oral aproximadamente há 32 anos. Então, muito obrigado pelo convite. O tema que me coube foi anatomia facial das fraturas automobilísticas. E eu tenho entre 30 e 40 minutos para abordar esse tema, né? Então, eu procurei, claro que o traumatismo bucomaxilofacial, eles são os mais sérios e mais desafiadores problemas da traumatologia, né? Então, exemplos de trauma facial, envolvendo, às vezes, outras regiões, muitas das vezes necessita de equipes multidisciplinares, como esses dois casos, por exemplo, paciente com traumatismo craniano, com fratura de crânio associada às fraturas da face, paciente com enucleação de globo ocular, precisando de acompanhamento oftalmológico, neurológico e da cirurgia bucomaxilofacial. Então, eu procurei compilar o que seria mais interessante nos dias de hoje. Por quê? Porque a partir da obrigação da utilização dos cintos de segurança e dos dispositivos de segurança que os automóveis têm, já que o nosso tema é fraturas automobilísticas, o airbag e o cinto de segurança mudaram a anatomia e os tipos de fraturas faciais que ocorrem. Felizmente, as fraturas reduziram-se abruptamente e esses dispositivos automobilísticos têm trazido novas direções e novos tipos de trauma bucomaxilofacial, porém, com muito menor frequência do que tínhamos no passado. Então, esses dispositivos mostraram-se bastante eficazes, estão sempre em grande evolução, e isso tem sido o motivo principal para a redução das fraturas com o trauma automobilístico. Na ONU News, no dia 17 de novembro de 2019, na página de saúde, a ONU descreveu que os acidentes de trânsito matam 1,2 milhão por ano no mundo. Então, vejam quão severo é o trauma que existe relacionado ao trânsito. Então, os acidentes de trânsito matam em torno de 1,2 milhão de pessoas no mundo. A ONU destaca que a vida não é peça de carro. O secretário-geral lembra que acidentes de trânsito mais jovens do que o próprio HIV, do que a malária, do que a tuberculose, ou até mesmo os homicídios. Chefes das Nações Unidas no mundo inteiro tentam resolver essa crise global. Os acidentes de trânsito matam mais de 1,3 pessoas milhões a cada ano, de acordo com as Nações Unidas, né? Ainda nessa página da ONU News, a primeira causa de mortalidade dos jovens até 29 anos é o acidente de trânsito. A terceira causa de morte de pessoas entre 30 e 44 anos, ou seja, pessoas jovens até 29 anos, de 30 a 44, o número é inferior apenas às mortes causadas por DCV, né? Mais sérios desafiadores e problemas na traumatologia bucomaxilofacial é o trauma automobilístico. Esse é um dado estatístico. Eu tive a oportunidade de ter um curso de ter uma residência em cirurgia bucomaxilofacial e um curso de mestrado através da Unigran Rio. Eu era professor titular de cirurgia bucomaxilofacial da Unigran Rio e eu tinha uma residência de 3 anos e um mestrado, na época, numa participação pública-privada entre a Unigran Rio e o Hospital Federal de Bom Sucesso. E nesse período, entre 2005 e 2007, nós fizemos um levantamento do trauma que ocorria
todo o trauma maxilofacial que ocorria no Hospital de Bom Sucesso. E aqui nesse gráfico aqui de pizza, em forma de pizza, 68% do trauma automobilístico que acontecia era de uma mandíbula isolada, né? 16% era de nariz, 3% era de maxila e mandíbula ou de frontal. Portanto, a mandíbula era o osso mais afetado. E aqui eu ainda tenho uma incidência por gênero. O gênero masculino era mais afetado do que o gênero feminino. Era um alto percentual de trauma com acometimento de fraturas faciais, o trauma automobilístico naquela época. O trauma automobilístico gerava impacto e dissipação de energia nos tecidos faciais. Então, nós tínhamos não só o trauma no sentido de fraturas ósseas, mas como também de partes moles. Uma alta incidência, era uma enorme incidência no nosso serviço nesse período, das fraturas de zigoma e de mandíbula, onde eu vou me deter mais tempo, já que eu tenho entre 30 e 40 minutos, eu vou me deter mais tempo no que era mais frequente, a fratura do zigoma com a fratura da mandíbula. Obviamente que devido ao posicionamento, os lugares sujeitos a impacto são áreas mais proeminentes, a projeção da região geniana é dada pelo osso zigomático e a posição da sínfise mandibular é dada pelo osso mandibular. Então, por eles serem mais projetados, certamente eram os mais acometidos no trauma automobilístico. Em 2014, nós fizemos uma revisão no mestrado, um aluno de mestrado, Carlos Eduardo, orientado por mim, ele fez um artigo em que o título foi Quão seguro é o seu capacete de motocicleta? E nós tivemos até a oportunidade, porque nessa época estava sendo regulamentado, estava sendo projetado qual seria o melhor capacete para a Europa, porque a Europa estava tendo muito transporte por bicicleta, por motocicleta, além dos automóveis. E esse artigo foi incluído no estudo para se definir qual o melhor desenho do capacete. Nós publicamos isso na revista de maior conceito da minha especialidade, cirurgia do Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, em 2014. Né? E essa publicação teve um destaque especial na Europa, está disponível na internet para quem quiser dar uma lida. Foi feito um levantamento nesse período de 253 acidentados em que a gente tinha documentação completa e que nós pudemos examinar o tipo de fratura que ele teve e o tipo de capacete que ele utilizava. Então, esse foi um trabalho bastante interessante feito no nosso serviço, que virou uma tese de mestrado do aluno Carlos Eduardo e está disponível na internet. Com relação, então, já que nós vamos falar da anatomia, e para não ficar algo desconectado do tratamento, eu procurei fazer uma síntese e correlacionar as estruturas anatômicas, o tipo de trauma que ocorre e um pequeno link. É claro que eu não teria tempo para isso, isso aí equivale a 1 ano de nossa residência, mas um pequeno link que pudesse dar uma ideia geral da importância da anatomia com relação ao trauma automobilístico e com relação ao seu tratamento. Então, com relação aos princípios do tratamento das fraturas faciais, 3 princípios básicos que são antigos, mas é o que valem até hoje. Os princípios das fraturas faciais são baseados, primeiro, na redução, na aproximação dos traços, dos cotos que estão presentes na fratura. Depois, a contenção. Esses traços têm que ser aproximados, isso a gente chama de redução, mas eles precisam ser mantidos nessa posição para que haja consolidação. E essa consolidação, a gente sabe que ela só ocorre se houver uma imobilização. No caso das fraturas faciais, pelo tipo de embriologia dos ossos faciais, eles têm que estar reduzidos, contidos e imobilizados em torno de 6 semanas. A gente sabe que com 30 dias nós já temos uma boa neoformação óssea. Lembrando que nas fraturas faciais não ocorrem a imagem radiográfica ou a imagem tomográfica do famoso calo ósseo. Devido ao tipo de embriologia dos ossos da face, nós não temos calo ósseo na face. Então, nós sabemos que essas fraturas se consolidam após redução, contenção e imobilização em torno de 6 semanas. Nos dias de hoje, eu vou citar em todos os casos, a contenção e a imobilização é feita pelo mesmo dispositivo. No passado, a contenção era feita com fio de aço
e a imobilização era feita através, na grande maioria das vezes, da amarria dos dentes, que a gente chamava do bloqueio maxilomandibular através dos dentes, quando o paciente não possuía dentes, através de suspensões esqueléticas. Hoje, com o advento de placas e parafusos, a gente faz a redução cirúrgica das fraturas e a contenção e a imobilização é dada por meio de placas e parafusos, como em diversas outras especialidades médicas. Então, ainda dentro dos princípios das fraturas faciais, de uma forma concisa, qual é o que nós pretendemos obter? 4 pontos importantes. Redução anatômica, daí então a importância do conhecimento anatômico, já que nós estamos falando num congresso de cabeça e pescoço, mas por um grupo de anatomistas. A redução anatômica, a importância do conhecimento da anatomia, onde os fragmentos, os segmentos fraturados, são recolocados o mais próximo possível em suas posições originais. Isso a gente chama de redução. Recuperação do controle da oclusão. Na área maxilofacial, você tem que conjugar o alinhamento das bases ósseas com o encaixe dos dentes. Porque os ossos maxilares possuem os dentes, suportam os dentes. E a esse encaixe dos dentes, nós denominamos oclusão dentária. É a forma com que eles fecham, a forma com que eles encaixam. Então, depois da redução anatômica, a recuperação do controle dessa oclusão, que pode ser feito através do bloqueio da amarria dos maxilares, transoperatório, quer dizer, você reduz os ossos, encaixa os dentes transoperatoriamente, fixa esses ossos com os dentes encaixados com placas e parafusos, e uma vez esses ossos fixados, você pode abrir a boca do paciente, pode remover esse bloqueio intermaxilar. A osteossíntese adequada hoje é feita com placas e parafusos. A gente antigamente utilizava fio de aço, não existe mais praticamente isso, mas foi feito por muitos anos. Permitem que a função e a consolidação das fraturas sem necessidade de a boca ficar amarrada. E com isso, como o paciente consegue abrir a boca, fechar a boca, ele se alimenta, obviamente, sem mastigar nada sólido, mas ele se alimenta, ele fala, ele movimenta a musculatura facial. Com isso, ele se recupera mais rápido, ele tem um aspecto funcional recuperado mais rapidamente do que no passado. E, é claro, o acesso cirúrgico tem como princípio preservar a vitalidade óssea, preservar as estruturas nobres, aí a importância do conhecimento da anatomia e de tecidos moles. Claro que esse acesso cirúrgico depende das características de cada fratura. A localização anatômica é extremamente importante, então às vezes você tem, por exemplo, eu vou mostrar mais adiante, às vezes você tem uma fratura de zigoma, acompanhada de um arco zigomático, e que, apesar da fratura ser no zigoma e no arco zigomático, o acesso vai ser o acesso que a gente chama de coronal, no crânio. Por quê? Você tem que fugir das estruturas nobres, como nervos motores, nervos sensitivos, vasos de grande porte. Então, você faz a incisão longe dessas estruturas, descola por baixo dessas estruturas para chegar nas áreas de fratura. Então, a incisão depende da localização anatômica, depende do deslocamento dos segmentos. Algumas vezes, o acesso cirúrgico é mínimo, apenas para caber uma placa e parafuso. Em algumas vezes, você até faz conservador, nem acesso cirúrgico você tem. Se há ou não cominução, quanto mais cominução você tem, menos descolamento dos fragmentos cominuídos a gente tenta fazer, porque se você começar a descolar esses fragmentos que foram cominuídos, você pode tirar a nutrição deles, e eles têm mais chance de necrosar, você ter complicação pós-operatória. Esses acessos dependem se houve ou não perda de substância, e dependendo do tipo de fixação óssea, se são placas de compressão, se são placas apenas para fixação, se são placas para suportar o esforço mastigatório, que a gente chama de bearing, de suporte, fraturas para suportar a estrutura sozinha, ou se você está usando placas de reconstrução para que as placas é que sejam a sustentação desse esforço mastigatório. Então, esses acessos cirúrgicos dependem desses cinco fatores. Começando, então, procurando fazer algo resumido, em função do tempo que eu tenho, começando, então, pela mais acometida, dentro do nosso dado estatístico, confere com grande parte dos serviços que trabalham com trauma maxilofacial. Então, a mandíbula, ela é a mais acometida no trauma automobilístico, né? E aí, várias regiões da mandíbula podem ser acometidas. Então, esse é uma foto de abertura, mas nós não podemos ver, por exemplo, é muito comum o paciente ter um trauma na sínfise mandibular,
e vejam o traço de fratura nessa sínfise mandibular, porém a principal fratura vai ocorrer na região mais frágil, que é no côndilo mandibular. Então o paciente tem o trauma na sínfise, mas a fratura vai ocorrer às vezes no côndilo. Então um detalhe para quem trabalha, por exemplo, com trauma maxilofacial, aquele paciente que sofre uma ferida porque bateu com o mento no volante, bateu com o mento no painel, em alguma parte do automóvel, então às vezes ele tem um corte na sínfise e não tem fratura na sínfise. Mas você olha para a articulação dentária, para a oclusão dentária, ela não se encaixa mais. É muito provável que ele tenha tido uma fratura mais posterior no que a gente chama de processo condilar, que é onde tem o côndilo mandibular, que faz parte da articulação temporomandibular, que a gente chama como sigla ATM, né? Então, as diversas regiões anatômicas da mandíbula, côndilo, ramo, ângulo de mandíbula, o corpo da mandíbula e a sínfise. Lembrando ainda que dentro da mandíbula, nós temos um nervo sensitivo, que é um ramo do terceiro ramo do trigêmeo, que é o mandibular. Esse mandibular emite um ramo que entra no buraco mandibular, percorre todo o trajeto do canal mandibular dentro da mandíbula, emite ramos para inervação dos dentes, emite ramos para inervação dos lábios. Então, é um nervo apenas sensitivo. Quando o paciente tem uma fratura da mandíbula, um dos sintomas, então, que ele pode referir para você é a dormência no lábio, na gengiva, no soalho de boca. Isso pode significar que ramos do trigêmeo, principalmente do mandibular, possam ter sido traumatizados, aí teríamos uma parestesia temporária, ou até mesmo seccionados, aí nesse caso teríamos uma parestesia definitiva. Mas dentro da mandíbula não temos ramos motores. Os ramos motores estão externamente à mandíbula, não vamos discutir mais adiante, e são ramos do nervo facial. Então, os diversos padrões de fraturas que ocorrem durante o trauma automobilístico, né? Diversas formas. A gente observou no serviço, então, da gente, que 29,3% ocorre trauma no côndilo mandibular, que participa da articulação temporomandibular, 4,8% no processo coronoide, onde se insere o feixe do músculo temporal. Então, o temporal puxa a coronoide para cima. Então, essa fratura, quando ocorre, ela é deslocada para cima. No corpo da mandíbula, 23,1%, 30,0% para a sinfisária, 1,4% do que a gente chama do processo alveolar, que é o osso que suporta os dentes, e 8,4% da sínfise mandibular. Então, lembrando, é muito comum o paciente bater com a sínfise, não ter fratura alguma na sínfise, mas a fratura vai ocorrer no côndilo mandibular, que é a zona mais frágil da mandíbula. Com relação às estruturas musculares, para se estudar os deslocamentos, né? Lembrando que os principais músculos da mastigação, os principais músculos que podem movimentar e deslocar favorável ou desfavoravelmente as estruturas ósseas são os músculos da mastigação, visto que os músculos da mímica facial têm pouca força. Claro que eles também podem participar de deslocamento, mas eles não têm tanta força quanto os músculos da mastigação. Então, se você tem uma fratura nesse sentido, vejam essa fratura oblíqua, na hora em que como essa fratura ocorreu oblíqua, a tendência é o masseter puxar para cima e o temporal também puxar para cima. E essa fratura se manter aproximada. Chamamos essa fratura de uma fratura favorável. Por quê? O traço, na forma em que ela ocorreu, é favorável com a contratura muscular dos principais músculos e ela se mantém, é muito mais provável que ela se mantenha em posição. E aí você vai decidir se vale a pena alguma intervenção, tratar conservadoramente ou fazer um acesso cirúrgico de pequeno porte para a instalação de uma placa, parafuso e manter o traço sem se deslocar. Quando você tem uma fratura nessa mesma região, mas a direção dela foi em outro sentido, como nós estamos mostrando, a gente chama essa fratura de desfavorável. Por quê? Quando o masseter puxa esse ângulo da mandíbula para cima junto com o temporal, esse fragmento se desloca para superior. Então, há um afastamento e um deslocamento para cima desse segmento. Então, certamente, essa é uma fratura que tem uma indicação cirúrgica e, muitas das vezes, com a indicação em função de tantas forças musculares. O músculo masseter é muito potente, o músculo temporal é muito potente. É muito provável que você tenha até que fixar com 2 placas para que você consiga manter a redução, a contenção e a imobilização, que são os 3
parâmetros para o tratamento das fraturas faciais. Outros músculos que participam, e aí já no processo condilar, no côndilo mandibular, seria o pterigoideu lateral, e uma fratura no côndilo mandibular tende a levar o côndilo mandibular para medial e para cima. Então, com isso, normalmente ele quebra, ele fratura, ele se desloca para cima para dentro, para medial da mandíbula e para baixo, para cima da medial do ramo da mandíbula. Então, o deslocamento normalmente se dá nesse sentido, que é uma fratura extremamente difícil de tratar. Então, fraturas no colo do côndilo tendem a mergulhar na medial da mandíbula por conta principalmente do músculo pterigoideu lateral. Um outro músculo que participa quando você tem fraturas em ângulo, principalmente, é também o músculo pterigoideu medial, porque ele também traciona essa mandíbula para cima. Então, os principais músculos que determinam o deslocamento dos segmentos ósseos da mandíbula são temporal, masseter, pterigoideu medial, pterigoideu lateral. Claro que os outros músculos, como, por exemplo, a musculatura supraioideia, também movimenta, eles são responsáveis principalmente pela abertura da boca. Esses que eu estou mostrando são responsáveis pelo fechamento da boca. Então, é claro que a musculatura que a gente chama de supraioideia também participa no deslocamento dessas fraturas. O que eu quero, então, fechar com esse assunto, já que o tempo é curto, é que o deslocamento das fraturas ocorre em função do traço, na direção em que ela ocorreu no osso, e em função da região anatômica, que grupo de músculos vão tracionar aquele segmento fraturado. Principais sinais e sintomas que ocorrem numa fratura de mandíbula: equimose do soalho bucal, sangramento para baixo do milioideu, equimose em fundo de vestíbulo, perda do encaixe dos dentes, que a gente chama de maloclusão dentária, dor, anomalia de sensibilidade nervosa, principalmente a sensitiva, devido ao nervo alveolar inferior, que é um ramo do mandibular, que é o terceiro par do trigêmeo, e trismo. Detalhe especial que eu queria frisar nesse momento é relacionado às fraturas que podem ocorrer envolvendo um dente nesse traço. Então, é muito comum, quem não tem experiência, observe que aqui nós temos um terceiro molar, que é comumente chamado de siso, dente siso. Então, aqui um terceiro molar inferior direito, e vejam que tem um traço de fratura que passa em direção a esse dente. Então, quando nós tratamos fraturas com dente nesse traço, nesse meio, esses dentes devem ser analisados. No caso desse siso que está horizontal, não está na vertical, ele tem que ser removido, porque senão ele vai impedir a sua redução, vai impedir a sua consolidação e pode até mesmo permitir uma infecção secundária, já que ele, como existe uma solução de continuidade entre o dente e a área fraturada, essas bactérias que colonizam a cavidade bucal podem vir a infectar a fratura. Então, cuidados especiais são dados nas fraturas de mandíbula, mas nas fraturas faciais dos maxilares principalmente, quando você tem a presença de dentes no traço de fratura. Então, vejo que aqui esse paciente no controle pós-operatório, frisando o que eu falei inicialmente para vocês, esse paciente foi tratado de uma forma conservadora, apenas a remoção do dente e o bloqueio maxilomandibular. Um paciente do serviço público, vejam que não tem formação de calo ósseo, uma mandíbula já sem os dentes, o alvéolo da onde o dente foi extraído já com neoformação óssea, a mandíbula já consolidada, vejam que nós não temos nos ossos faciais, devido a essa embriologia, a formação do calo ósseo. Então, muito comum acontecer isso. Olha. Paciente com fratura na sínfise, ou às vezes sem fratura da sínfise, vejam a colocação. Na sínfise mandibular, tem sempre que se colocar duas placas, porque é uma área de torção em função da musculatura posterior, masseter, temporal, pterigoideu medial, pterigoideu lateral. E na região anterior, da musculatura supraioideia, genioide, milioide, são músculos que tracionam para abrir, então isso tende a ter torção. Então, na região anterior, duas placas são indicadas, sob o ponto de vista de biodinâmica, e nas fraturas condilares, toda vez que o paciente bateu com a sínfise, nesse caso ele fraturou a sínfise e fraturou o côndilo mandibular esquerdo. Como temos um coto ósseo importante, foi possível fazer um acesso cirúrgico na região submandibular, chegamos até o coto ósseo e colocamos duas placas fixando esse côndilo. Muitas das vezes a fratura é muito alta e não é possível fazer essa fixação. Então está aí o paciente,
né? A fratura de sínfise tratada e alinhada e a fratura de côndilo desse paciente, essa fratura do côndilo mandibular com placas de fixação. Então, para exemplificar as fraturas de mandíbula, é claro que esse tema é muito mais extenso do que esse. Tem fraturas que temos que enxertar, tem fraturas que temos que hoje nós temos a possibilidade de fazer, enxertar não só com osso autógeno, mas com material sintético, podemos espelhar com as tomografias um lado para copiar o outro, mas isso é muito mais complexo, isso ia requerer muito mais tempo para que eu pudesse abordar. O segundo osso, então, muito mais acometido nas fraturas automobilísticas, é o complexo zigomático maxilar. Por que eu procurei? É uma expressão muito utilizada no trauma maxilar, porque é muito frequente você ter o trauma do osso zigomático associado ao trauma da maxila, ou dos ossos maxilares, né? A gente chama de maxila a junção dos dois ossos maxilares. Então, tem o maxilar direito e o maxilar direito. Então, as fraturas mais comuns de automobilismo, as fraturas discutidas e estudadas por Lefort. Lefort era um anatomista que descobriu que quando ele agredia cadáveres, no início do século passado isso, quando ele agredia cadáveres, ele percebeu que as fraturas corriam muito semelhante na mesma direção. E para esse tipo de fratura, ele denominou Lefort 1, 2 e 3, a gente vai falar um pouquinho delas. Então, as fraturas do tipo Lefort são frequentes, as fraturas do complexo zigomático orbitário, porque o osso zigomático participa da formação da órbita, e aí sim também as fraturas orbitais. Então, para a gente começar abordando, lembrando que o osso zigomático, ele é o que dá a projeção da região geniana, ele articula com o osso frontal, através do que nós chamamos de arco zigomático, é onde ele se articula com o osso temporal, com o osso esfenoide, principalmente na composição da órbita, e com a maxila. Então, o osso zigomático, ele tem articulação com diversos ossos da face e do crânio. Frontal, esfenoide, maxila e temporal. E o arco zigomático é formado pela união entre o processo temporal do osso zigomático com o processo zigomático do osso temporal. Então, esse é o arco zigomático, formado pela união da apófise zigomática do osso temporal com a apófise temporal do osso zigomático. Então, esse é o arco zigomático, que dá o contorno lateral. E lembrando que, dentro desse arco zigomático, quando o paciente abre e fecha a boca, é onde o processo coronoide corre aqui dentro. Então, nas fraturas do arco zigomático, pode haver uma impacção do processo coronoide e o paciente não abrir a boca. E quem não está familiarizado com esse tipo de fratura, e aí vai o conhecimento da anatomia, o paciente não abre a boca e não é por trismo, não é por contratura muscular. Ele não abre a boca por uma impacção mecânica do processo coronoide com a fratura do arco zigomático. Qual é a outra importância que você tem sobre esse conhecimento anatômico? É que uma vez feito o diagnóstico, que a boca não abre, ou abre pouco, tem uma limitação de abertura de boca, em virtude da impacção do processo coronoide com o arco zigomático, na hora de você, por exemplo, ir para o centro cirúrgico, e você conversar, planejar com o seu médico anestesiologista o tipo de intubação, você já vai falar para ele que esse paciente, mesmo relaxado, mesmo após o relaxamento muscular, que é feito numa anestesia geral, esse paciente não vai abrir a boca, porque ele tem uma limitação mecânica e não antálgica. Diferente quando o paciente está em trismo por contratura muscular, por dor. Quando o anestesista relaxa esse paciente, ele abre a boca. No caso da fratura do arco zigomático, ele vai impedir mecanicamente o giro do processo coronoide dentro desse arco zigomático, e esse paciente não vai abrir a boca mesmo depois de relaxado, numa anestesia geral. Então, o anestesista já vai se preparar por uma intubação com broncofibroscópio, uma intubação às cegas, ele vai preparar relaxante muscular de curta duração, caso ele não consiga intubar de primeiro, o paciente voltar a respirar, e aí tem uma série de implicações técnicas para a anestesia e para o cirurgião maxilofacial. Então, a importância de se conhecer a relação do arco zigomático com o processo coronoide da mandíbula. Com relação à órbita, que é formada por diversos ossos da face do crânio,
é uma pirâmide cuja base é limitada pelos ossos frontal, zigomático, maxilar. Então, esses são os ossos frontal, zigomático e maxilar que formam essa entrada da órbita, né? E ela parece a base, a entrada é uma base de uma pirâmide que vai terminar no canal óptico, nós vamos falar mais adiante. Então, a órbita é uma pirâmide cuja entrada é limitada pelos ossos frontal, zigomático e maxilar. Vejam os diversos ossos que participam da órbita, inclusive o canal óptico por onde se encontra o nervo óptico. Temos ainda como estrutura importante a fenda orbitária inferior, que existem estruturas anatômicas importantes, e a estrutura e a fenda orbitária superior. Então, temos ainda o saco lacrimal e a glândula lacrimal alojada nessa órbita. Então, de uma forma sucinta, a parede medial é formada pelo osso maxilar, pelo osso lacrimal, pelo osso etimoide e pelo osso esfenoide. A parede lateral ela é formada pela asa maior do esfenoide e é formada pelo osso zigomático, em laranja. O soalho orbitário é formado, então, pelo osso maxilar, pelo osso zigomático, pela apófise orbitária do osso palatino, esse pequenininho que nós estamos vendo aqui, triangular, é o osso palatino. E nós vamos ter, separando ele do teto, a fenda orbitária inferior. O teto da órbita é formado pela asa maior do esfenoide e pelo osso zigomático. Perdão, aqui teve uma falha, o teto da órbita é formado pela asa maior do esfenoide e pelo osso frontal. Perdoem aqui a falha do osso zigomático. Com relação às estruturas novas importantes, o que nós encontramos na fissura orbitária inferior? A fissura orbitária inferior é um dos limites em que nós sabemos que até onde podemos descolar durante a inspeção de um soalho orbitário, de uma fratura de soalho orbitário. O que encontramos nessa fissura orbitária, inferior? Divisão do nervo trigêmeo, que é o nervo zigomático, vasos infraorbitários, e ele é preenchida por um músculo liso. Na fenda orbital superior, tem a veia oftálmica superior, o nervo oftálmico e seus ramos. Também o nervo abducente, que participa da motricidade do globo ocular. O nervo oculomotor e o nervo troclear. No fundo, nós temos ainda o forame óptico, onde passa o nervo óptico, o nervo e a artéria óptica. Então, eu queria gravassem, por exemplo, esse detalhe do forame óptico, por onde passa a artéria oftálmica e o nervo óptico, que é exatamente nesse forame, porque uma das situações que incorrem em emergência, em necessidade de se operar imediatamente o paciente, são nos hematomas retrobulbares, nas fraturas de órbita. Por quê? Esses hematomas podem comprimir essa artéria oftálmica, podem comprimir o nervo oftálmico, e esse paciente pode incorrer com a perda da visão por conta da isquemia dessa artéria, por conta da isquemia desse nervo. Ainda falando de anatomia de órbita, detalhes importantes de partes moles, já que nós já falamos de uma forma muito breve os ossos que participam da formação da órbita, os ligamentos cantal medial, ligamento cantal lateral, que mantém a pálpebra e o globo ocular posicionado, né? A fissura palpebral, o tarso palpebral, que é uma referência para uma incisão chamada subtarsal, que é um dos acessos cirúrgicos que se faz ao soalho de órbita e ao corpo do zigoma, o tarso inferior e o forame infraorbitário, por onde passa vasos e nervos. As dimensões da órbita, as áreas em que a gente pode descrever, do ponto de vista esquemático. E o nervo infraorbitário, tomar um cuidado ao descolamento quando a gente chega no rebordo orbitário, porque ele está normalmente 7 a 10 milímetros abaixo do rebordo orbitário, por onde passa o nervo e vasos infraorbitários, que são nervos sensitivos, ramo do nervo maxilar, segundo ramo do trigêmeo. E aqui os limites do descolamento transcirúrgico, né? Um detalhe importante com relação à musculatura, o músculo temporal, ele se insere no arco zigomático, se insere no processo coronoide, porém, o músculo masséter, ele se insere no arco zigomático. Então, por exemplo,
fraturas do arco zigomático, se o paciente mastigar algo, por exemplo, mais duro, né, com maior resistência, mais sólido, na hora que esse músculo contrai, ele pode puxar o arco para baixo e mesmo com a fixação de placas e parafusos, ele pode arrancar essas placas. Por isso, esse paciente tem que cuidar da alimentação, por isso que o encaixe dos dentes, a oclusão dentária e o tipo de alimentação são cuidados que devem ser informados ao paciente que ele precisa cuidar para que haja consolidação e resolução dos problemas das fraturas. E, claro, outros músculos da mímica, como elevador do lábio superior, zigomático menor, eles se inserem nesses ossos, mas eles apresentam uma tensão muscular muito menor, né? Uma força muito menor muscular. De uma forma rápida de falar, e os padrões de fratura, depende da direção, magnitude da força, da linha de fratura. A maioria das lesões é acompanhada dos tecidos moles acompanhados de rompimento dos ossos adjacentes. E aí nós temos eu vou passar de uma forma breve, os diversos traços de fratura que ocorrem em função de estruturas mais frágeis, como fissura orbitária inferior, ossos papiráceos, que facilitam que as fraturas tomem essas direções. E aqui eu vou passar de uma forma rápida as diversas formas de fratura que podem ocorrer com o osso zigomático, e boa parte delas passando pelo forame infraorbitário. Então, o paciente relata para você dormência de lábio superior, asa do nariz e dentes anteriores, por conta da inervação do nervo infraorbitário. Então, as diversas formas, vejam o arco zigomático, como eu falei para vocês, as diversas formas, eu vou passar isso assim de uma forma mais geral. E, claro, o deslocamento desse zigoma, que normalmente incorre, né, com fraturas orbitárias, que nós juntamos e tratamos fraturas zigomático-orbitárias, já que é difícil ter uma coisa separada da outra, vai depender da direção e da força com que isso ocorre. E graças à tecnologia, principalmente do airbag e dos cintos, essas forças têm sido cada vez menor e essas fraturas têm ocorrido cada vez menos. Detalhe importante, quando você tem um paciente sem nenhum sinal clínico, sem nenhum degrau, exame físico, nenhum degrau no rebordo orbitário, etc., mas ele apresentou uma fratura só do soalho. Normalmente, essa fratura só do soalho, que é chamada fratura, quando a fratura ocorre e o osso mergulha para o interior do seio maxilar, já que o soalho orbitário é o teto do seio maxilar, e a gente chamamos de blowout quando ele mergulha para o seio maxilar. O que ocorre com esse globo ocular? Ele desnivela. Ele desnivelando, esse paciente pode desenvolver uma diplopia devido ao desnivelamento do globo ocular. Uma outra fratura que pode ocorrer é a fratura em blow-in, quando esses ossos, ao invés de entrarem para o seio maxilar, eles sobem e empurram a órbita para cima, trazendo também desnivelamento. Normalmente, esses dois tipos de fratura ocorrem quando o trauma ocorre direto no globo ocular. Não é raro, por exemplo, no caso do trauma automobilístico, bater com o olho no volante. E no esporte, a bola de tênis com um trauma direto no globo ocular pode promover essa fratura, que é de difícil visualização e clínica. Praticamente a gente não consegue observar isso clinicamente, salvo se tiver um desnivelamento muito importante do globo ocular, né? Então, vejam, esse paciente nessa tomografia, como a gente pode ver, vejam o septo nasal, que é formado pelo vômer, lâmina perpendicular do etimoide à cartilagem do septo, vejam os cornetos, os meatos, mas vejam o soalho orbitário direito, normal, o seio maxilar direito, normal, e vejam do lado esquerdo uma fratura em blowout. O soalho fraturou e houve uma hérnia da gordura para o interior do seio maxilar. Certamente esse globo ocular desnivelou, e um dos sintomas do paciente é a diplopia. Um dos sinais é a observação do desnivelamento do globo ocular. Diagnóstico das fraturas, exame clínico, tomográfico ou por imagem, e a história do paciente, né? Durante o exame clínico, é importante determinar a avaliação neurológica do paciente, porque o trauma facial pode não estar separado do trauma craniano, é muito comum estarem concomitantes. Determinação do status visual, que uma paciente foi atendida agora em 2020, durante a pandemia,
e ela apresentava, na inspeção, ela apresentava hipomobilidade, apresentava pupilas dilatadas e etc. E foi feito um pedido, um parecer não só para neurocirurgia, mas foi feito um parecer também para oftalmologia, e esse era o aspecto da paciente. Observe, ela teve um trauma que fraturou o nariz, também aqui uma sutura no nariz, e vejam o tamanho dessa pupila, e vejam o tamanho dessa outra pupila. A paciente certamente teve um trauma no globo ocular, e teve também uma fratura zigomático-orbitária e fratura de ossos próprios. Então, a determinação do status visual é importante para que seja visto. Bom, aqui de uma forma geral, os sinais e sintomas que podem aparecer durante uma fratura zigomático-orbitária. Então, vou deixar registrado, já que está sendo gravado, não posso falar, não tenho tempo para explicar cada uma delas, mas são os sinais e sintomas mais frequentes nas fraturas zigomático-orbitárias. Uma das suspeitas, essa equimose periorbitária, é uma das suspeitas de fratura zigomático-orbitária. E como todas as outras. Lembrar do padrão de fratura. Dependendo do padrão de fratura, você pode ter desnivelamento do globo ocular. Então, você fratura o zigoma, que participa do soalho, dentre outras paredes. E aí você pode ter isso. Desnivelamento do globo ocular, enoftalmo, hipoftalmo, são sinais, né? Sinais clínicos, hipoftalmo, enoftalmo, desnivelamento do globo ocular, são sinais clínicos que a gente observa numa fratura zigomática orbitária, bem como a diplopia é um sintoma que o paciente pode relatar devido ao desnivelamento orbitário. Lembrando que a musculatura extrínseca, reto inferior, reto medial, reto lateral, que são os músculos que movimentam o globo ocular, eles se inserem no soalho orbitário. Então, está aqui um paciente que sofreu um trauma de automobilístico, na verdade, de aquelas bicicletas elétricas, em que ele teve um trauma no teto da órbita. Vejam o hematoma no teto orbitário, está aqui o hematoma na tomografia, e esse hematoma teve que ser drenado imediatamente, porque ele pode, como ele está no teto e retrobulbar, ele poderia levar o paciente à cegueira, né? Então, vejam aqui o paciente clinicamente, vejam o paciente, então isso é uma das indicações emergenciais de se tratar o paciente. Então, está aí o hematoma que ele tinha no teto da órbita, que ia até deslocando, inclusive, o globo ocular, né? Então, está aí ele antes, depois de drenado, depois de operado, e tudo resolvido, ele resolvido. Então, aprisionamento da musculatura extrínseca pode ocorrer, você pede para o paciente movimentar só os olhos, não a cabeça, e você pode observar que não ocorre, então a gente pede para ele movimentar para cima e para o lado, para baixo e para o lado, para medial e para cima, para você observar se todos os músculos estão livres. Vejam que aqui, por exemplo, esse globo ocular que tinha tido trauma tinha aprisionamento do reto lateral. Aqui uma outra paciente, veja um afundamento do arco zigomático, uma senhorinha que estava no banco traseiro, bateu no banco da frente e afundou o arco zigomático dessa forma, né? Então, está ali a fratura que ela tinha, vejam aqui o afundamento que ela tinha do arco zigomático, com isso ela não abria a boca, porque o processo coronoide não passava por ali. Vejam na radiografia de IRTS e vejam na tomografia mostrando uma fratura que a gente chama de fratura de asa de gaivota, porque lembra uma asa de uma gaivota, né? E ela foi retirada. Preciso botar energia. Então, a fratura do arco zigomático impede que a coronoide circule embaixo do arco e pode haver uma limitação mecânica. Está aqui ela antes, com afundamento, está aqui ela depois de reduzir. Avaliação dos controles de imagem, a tomografia é o padrão ouro. Então, apenas para frisar, pedimos cortes no TC de face. Para avaliar as fraturas zigomático-orbitárias, nós precisamos de cortes axiais, de cortes coronais, principalmente para se observar soalho orbitário, sutura frontozigomática, pilar zigomático maxilar, os seios maxilares, e o corte sagital, que muitas vezes pode te mostrar fraturas na área da sutura. Então, TC de face em cortes axiais, coronais e sagitais são as imagens que nós gostamos, ok? Muitas das vezes podemos fazer tratamento conservador quando a fratura está bem posicionada.
Existem indicações, queria registrar em função do meu tempo, funcionais, quando o paciente tem limitação de abertura de boca, quando o paciente tem diplopia, encarceramento da musculatura do globo ocular, parestesia do segundo ramo do trigêmeo, principalmente o infraorbitário, são indicações funcionais para a redução dessas fraturas. E, claro, a fratura do zigoma, ele traz uma indicação funcional, uma indicação estética, então, seja uma indicação estético-funcional, assimetria da proeminência zigomática ou malar, depressão do arco zigomático, distopia e enoftalmo. Necessidade de fixação não vai dependendo do traço de fratura. Daqui uma paciente, vejam o lado não fraturado, observem a aeração do seio maxilar saudável, livre, vejam o hemocinos, a quantidade de sangue dentro desse sangue, fratura no pilar zigomático maxilar, vejam o pilar normal, vejam o pilar fraturado e vejam a fratura da órbita, além de uma fratura na parede lateral. Ao acesso cirúrgico infraorbitário, não foi feito acesso subtarsal, foi feito numa ruga, a gente chama esse acesso de infraorbitário. Vejam as fraturas do soalho orbitário, descolamos até chegar na fenda orbitária inferior, aproximadamente 3,5 centímetros, a fratura do rebordo, que poderia ser palpada clinicamente, e entre 5 e 7 centímetros podemos ter aqui, vamos encontrar o forame infraorbitário com o nervo infraorbitário, né? Então, os diversos ossos acometidos. E vejam a recomposição, o soalho fraturado, recomposição com uma malha ou uma placa de titânio, fixação do rebordo, alinhamento, então redução e fixação, redução, contenção e fixação, imobilização dessas fraturas através de placas e parafusos, e a restauração do nível do globo ocular através dessa tela de titânio. Na fratura zigomático-maxilar, no pilar zigomático, a instalação, nesse caso, já que havia uma cominução grande, uma instalação de 2 placas, tomando cuidado para não acertar as raízes dos dentes. Então, uma incisão intraoral, placas com 3 parafusos no corpo do zigoma e placas aqui na maxila, porque lembrando que o músculo masseter se insere no arco e vai puxar esse segmento todo para baixo. Para finalizar a nossa apresentação, os 3 tipos de fraturas de maxila que ocorrem, 1, 2 e 3, como eu falei para vocês, o estudo de Lefort no início do século passado, que ele agrediu os cadáveres. Essa é a Lefort 1, né, que passa na porção inferior da maxila, cruza a fossa canina e chega à fossa ptérigo-maxilar, que tem nas tomografias ou nas radiografias o aspecto de gota invertida e por onde você tem a ramificação do nervo maxilar. Inclusive, uma referência para os cirurgiões dentistas quando querem fazer uma troncular ao nervo maxilar é depositar a solução anestésica nessa fossa ptérigo-palatina. A Lefort 1, então, a forma com que ela passa, vou deixar registrado, não tendo tempo de me descrever cada uma dessas situações, mas os principais sinais e sintomas de uma Lefort 1, que está registrado em nossa gravação. A osteotomia que se faz nas deformidades da maxila e não no trauma, reproduz a osteotomia Lefort 1, então isso é a cirurgia ortognática que trata das deformidades dento-faciais, a gente reproduz a osteotomia Lefort 1, e aí a osteotomia Lefort 1, como ela é fixada, né? Dá para observar aqui o forame infraorbitário com o nervo infraorbitário, forame infraorbitário com o nervo infraorbitário, a órbita está aqui em cima. A Lefort 2, porção inferior dos ossos nasais, porção frontal da maxila, ossos lacrimais, rimo infraorbital, junção maxilo-zigomático-maxilar e chega à fossa ptérigo-maxilar. Então, esse é o trajeto de uma Lefort 2, o trajeto que ela corre no interior do nariz, da fossa nasal, e aqui registrado, né, mais uma vez repetindo, já que é uma gravação e pode ser consultado, os principais sinais e sintomas de uma Lefort 2. E, por fim, as fraturas do tipo Lefort 3, que é uma disjunção do crânio da face, os ossos da face se separam do crânio, então ela passa pelos ossos nasais, se estende a maxila, processo ascendente da maxila, os ossos lacrimais são separados, parede medial da órbita, não costuma atingir o canal óptico, separação do osso frontal, da fissura ptérigo-maxilar, do arco zigomático e do septo nasal. E esse é o aspecto, tanto que ela é chamada, a Lefort 3 é chamada de disjunção crânio-facial, porque separa os ossos da face do crânio, né? Então, a fratura Lefort 3, ela pode trazer anosmia, devido à fratura da lâmina crivosa do etimoide
por onde passam os filetes do nervo olfativo, né? Então, a anosmia pode ser uma dos sintomas do paciente, bem como um dos sinais é a drenagem de líquor, fístula licórica, exatamente também por fratura da lâmina crivosa do etimoide. Então, aqui um pequeno exemplo de um paciente que teve uma Lefort, e ainda teve uma fratura que a gente chama de Lannelong, quando você separa o maxilar direito do esquerdo e o osso palatino direito e esquerdo, bem no meio. Então, você tem esse aspecto, um paciente de motoboy, um capacete pequeno, não um capacete que só protegia o crânio e não a face. Então, está aqui a mobilidade, vejam essa separação entre os dentes, vejam a manipulação no momento em que ele entrou no hospital, na emergência, no momento em que sofreu o acidente, vejam aqui o esquema da fratura que ele teve, e vejam que quando a gente movimenta a maxila, a gente percebe que movimenta os ossos na junção dos ossos nasais com o frontal. Então, esse é o aspecto clínico de um paciente de Lefort 3, perdão, de Lefort 2. Então, está ele aí. E, na verdade, o tratamento foi até simples, em função do conhecimento anatômico. Fraturas dos ossos nasais normalmente são facilmente reduzidas. Muitas das vezes o tamponamento anterior e o tamponamento posterior são necessários em função desses ramos, desses vasos que constam aqui, que nós chamamos, inclusive, de a área de Kisselbach, que é uma área de muito sangramento, que responde, às vezes, com muita dificuldade apenas ao tamponamento anterior e posterior. O último caso são as fraturas que ocorrem, a gente chama de NOI, naso-órbito-etimoidais, que existe do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3, em função da direção anatômica em que elas ocorrem. O acesso somente através do acesso coronal. Então, aqui exemplo de um NOI do tipo 1 e ainda com uma fratura zigomático-maxilar. Então, o acesso coronal é feito na região posterior, próximo ao pavilhão auricular, vamos até o pericrânio e só fazemos a incisão no pericrânio, já no osso frontal, isso tudo para poder ter esse tipo de escolamento. Então, ele vai dar acesso às fraturas naso-órbito-etimoidais, ao arco zigomático e ao osso frontal, etc. Bom, esse aí, os problemas, né, como eu falei para você, que a severidade do trauma facial, somente o automobilístico. É ruim você receber uma foto dessa, que vocês estão vendo aí, o paciente falando que ele tinha, quando jovem, esse rosto. Depois, quando ele se casou, ele continuava tendo esse rosto, mas após diversas cirurgias de um trauma severo automobilístico, ele se encontra dessa forma, com fraturas de ossos nasais, perda de substâncias, diversas cicatrizes, enoftalmo, hipoftalmo, aprisionamento da musculatura extrínseca do globo ocular e a maurose, né? Acabou finalizando com uma maurose. E aí vem aquela pergunta, como reconstruir isso tudo? Então, esse é um grande desafio do trauma maxilofacial. Estourei um pouquinho, 45 minutos da minha aula, mas tentei compilar, já que esse tema é muito complexo, e fazer um link entre tratamento, anatomia e técnicas cirúrgicas. Muito obrigado mais uma vez pelos convites. Aqui estão meus contatos, meu e-mail, meu Instagram, meu endereço de correspondência, e me ponho à disposição de todos vocês para quaisquer dúvidas ou para visitar o nosso serviço, principalmente na Associação Brasileira de Odontologia ou no Hospital Pedernest, Hospital Escola da UERJ. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e me ponho sempre à disposição de todos vocês.